Boa noite, saúde e paz. Sou o Diácono Alberto. Estaremos ministrando mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Online Semeando Vidas, na qual acontece toda quarta-feira às 20 horas. Você que quiser participar, estaremos aqui online nesse dia, quarta-feira, às 20 horas, tá? E hoje nós daremos sequência à nossa lição de número 11, falando um pouco mais das cartas ou epístolas, né, escritas pelo apóstolo Paulo. E hoje nós estaremos estudando os capítulos 4 e 5 da carta aos Romanos, que é uma carta soteriológica, ou seja, o apóstolo Paulo fala aos romanos sobre salvação, a salvação do homem por meio ou por intermédio de Jesus Cristo. E nestes capítulos 4 e 5, o apóstolo Paulo ele reforça, né, aos cristãos que se encontravam em Roma, tanto judeus ou prosélitos, né, bem como gregos e gentios, que agora denominados cristãos, os ensinamentos sobre fé. E neste capítulo, né, Abraão, que foi justificado pela fé, o apóstolo Paulo ele fala para eles, né, sobre a fé de Abraão, né? Porque os próprios judeus, eles tinham como costume se chamarem por filhos de Abraão, né? E o apóstolo Paulo, neste capítulo de número 4, ele diz que Abraão ele foi justificado pela fé. Porque os judeus, queridos, eles sentiam muito orgulho de serem chamados de filhos de Abraão, né? E o apóstolo Paulo, por ser um douto nas Escrituras, conhecer bem o Antigo Testamento, ele usou o próprio Abraão como um bom exemplo de alguém que foi salvo pela fé. Ao enfatizar a fé, queridos, né? O apóstolo Paulo, ele não disse em momento algum que a lei de Deus não é importante, mas que é impossível você, eu, ou o judeu, ou aquele que o apóstolo Paulo estava tratando nesta carta aos Romanos, sermos salvos apenas pelo fato de obedecê-la. Né? E o apóstolo Paulo também, no capítulo de número 5, né? Ele fala sobre a justificação pela fé e a paz que temos com Deus. Né? Neste capítulo que o apóstolo Paulo trata desse tema, ele começa dizendo que após aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor, temos paz com Deus. O que é muito diferente de termos sentimentos pacíficos, como a calma e a tranquilidade. Ter paz com Deus, queridos, significa estar reconciliado com Ele. Não existir mais hostilidade entre nós e o nosso Pai. Nenhum pecado bloquear o nosso relacionamento com Ele. Mas só é possível ter paz com Deus porque Jesus pagou o preço por nossos pecados ao morrer na cruz. E nós vamos entender um pouco mais sobre essa fé e justificação nesses capítulos de número 4 e número 5. Você que pode, abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Vamos ler esses dois capítulos. Que diz assim, capítulo de número 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem
de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida? Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu a circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei, ela opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Versículo 16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa ela seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é a fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo de número 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer.
né? Aquele que tinha prometido, queridos, ele era poderoso para fazer. Versículo de número 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naqueles que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 4, ele está falando sobre esta fé, porque, como falei, os judeus, eles sentiam-se pela fé que justificou Abraão, porque os judeus, eles sentiam orgulho de serem chamados filhos de Abraão, né? E o apóstolo Paulo, ele usou Abraão como um bom exemplo, né? De alguém que um dia foi salvo pela sua fé. Porque ao enfatizar a fé, Paulo não disse que a lei de Deus, ela não era importante. Sim, a lei de Deus era bastante importante. São 300 positivas, 300 negativas para os judeus, né? 600, fora o Talmud. São muitas leis. E o apóstolo Paulo não estava dizendo que isso não era importante, né? Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, versículo 13. Não. O apóstolo Paulo enfatiza, mas que ele diz também que é impossível ser salvo apenas pelo fato de obedecer à lei, né? E você que quer saber um pouco mais de Abraão, Abraão é um dos patriarcas, encontra a sua história lá no livro de Gênesis, né? E esse versículo, querido, esse versículo de número 4, capítulo 4, versículo 4, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O apóstolo Paulo aqui, ele se refere, né? Ele explica que se uma pessoa ela pudesse alcançar uma boa posição perante Deus, por ter sido boa, né? Não faria mais do que a sua obrigação. Assim, a nossa autoconfiança, né? Ela é simplesmente inútil. Tudo que podemos fazer é agarrar-nos à divina graça e misericórdia, queridos, né? Porque quando alguma pessoa ela fica sabendo que poderão ser salvas por Deus pela fé, elas começam a se preocupar. Será que tenho fé suficiente? Será que ela é bastante forte para salvar-me? Essa é a nossa preocupação. As pessoas elas não entenderam o sentido exato, né, da questão. É Jesus Cristo quem salva, não os nossos atos ou sentimentos. Ele é suficientemente forte para salvar-nos. Não importa, queridos, quão fraca seja a nossa fé, né? Não importa quão fraca seja a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, pequena. Porque Jesus é que nos oferece a salvação como uma dádiva, porque nos ama, não porque a conquistamos, né, por meio de uma poderosa fé, né? Tem muitos crentes que têm uma fé do tamanho da de Elias, orou, ou então do tamanho da de Josué, que o sol parou, a lua parou, o dia não avançou, né? Tem pessoas que têm muita fé, mas é Jesus que se oferece como salvação, como uma dádiva, porque Ele nos ama, querido. Ele nos ama. Não porque a conquistamos por meio da nossa fé. Então, qual é o papel da fé? O apóstolo Paulo faz
essa pergunta. Né? Qual o papel da fé? E eu te pergunto também, nesta noite, é o de nos levar a crer e a confiar em Jesus Cristo, queridos, a fim de que nós venhamos a entender nossas mãos, né? Possamos levantar as nossas mãos e receber a maravilhosa dádiva da salvação. Esta é a fé que o apóstolo Paulo tenta mostrar para aqueles que estavam agora em Roma, né? No capítulo 4, do versículo 6 ao 8, né? Que diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que o apóstolo Paulo quer falar sobre fé e pecado nesses versículos, né? O apóstolo Paulo, ele diz que o que podemos fazer para sermos libertos da culpa? Porque muitas pessoas ficam: será que eu tenho fé suficiente? Será que meus pecados me condenam? Não, ele explica aqui, neste capítulo, nesses versículos de número 6 e 8 do capítulo 4, ele explica o que podemos fazer para sermos libertos da culpa. O rei Davi, queridos, ele era culpado de pecados terríveis: adultério, assassinato, mentira. E ainda assim, queridos, experimentou a alegria do perdão. Também podemos sentir essa mesma alegria quando? Quando nós podemos sentir essa mesma alegria que o rei Davi sentiu? Deixarmos, né, de negar nossa culpa e reconhecermos que pecamos. Esse é o primeiro princípio. O segundo, implorarmos o perdão de Deus. Terceiro, abandonarmos nossa culpa e crermos, né, que Ele já nos perdoou. Isso pode ser algo difícil de conseguir. Quando o pecado, querido, ele já até se enraizou em nossas vidas durante muitos anos. Quando é muito grave, então, né, ou envolve outras pessoas, nós achamos que nunca vamos ser perdoados. Mas nós devemos lembrar, né, de que Jesus, ele está disposto e é capaz de perdoar qualquer pecado, queridos, em vista do tremendo preço que ele já pagou na cruz. Seria até, né, arrogante pensarmos que algum pecado ele é grande até demais para ser perdoado. Um assassino, um pedófilo. Hoje nós vemos cada crime aí hediondo, né? Mas quem somos nós para julgá-los, né? Porque mesmo grandes os pecados, eles podem ser perdoados. E embora a nossa fé seja fraca, a nossa consciência, né, ela é sensível. E a nossa memória, ela nos atormenta, querido. Ah, mas você pecou, mas você fez, aconteceu, né? Só que a palavra de Deus, ela declara que os pecados reconhecidos e confessados, eles são perdoados, né? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que somos perdoados nos nossos pecados. Né? E no versículo de número 10, o apóstolo Paulo está falando sobre a circuncisão. O apóstolo Paulo fala que como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não.
na circuncisão, mas na incircuncisão. Parece uma coisa meio difícil de entender, meio complicada, mas o apóstolo Paulo faz aqui uma síntese do que quer dizer, né, esse versículo, que parece um pouco confuso. Ele diz que a circuncisão, queridos, era um sinal para os outros e um selo pessoal, né? Um certificado de que os judeus eram o povo especial de Deus, ou o povo escolhido, né? E a circuncisão de todos os meninos separava os judeus do resto das nações, né? Porque eles adoravam outros deuses. E por isso a cerimônia, né? Essa cerimônia de circuncisão era muito importante, porque Deus, Ele mesmo a instituiu como a bênção e atribuiu a Abraão, o pai da fé, a responsabilidade de realizá-la, né? Por isso, os rituais de circuncisão, eles não trouxeram recompensa para Abraão. Ele já havia sido abençoado muito antes de que a cerimônia fosse introduzida. Abraão já tinha sido abençoado antes do Senhor exigir a circuncisão, né? E Abraão se tornou agradável a Deus, não por estar circuncidado, mas pela sua fé, antes mesmo, né, dele ter sido o primeiro a ter que fazer esse tipo de oferenda, vamos dizer assim, a Deus, né? De oferta, né? De aliança com Deus, que seria a circuncisão, né? Porque o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele relata o episódio que Deus chamou Abraão quando este tinha 75 anos, né? E a circuncisão, ela foi instituída quando o patriarca ele já estava com a idade de 99 anos. Isso você pode constatar lá em Gênesis, capítulo 17, versículo do 1 ao 14, né? Porque as cerimônias e rituais, querido, eles servem como um memorial à nossa fé e para ensinar os novos crentes e as pessoas mais jovens. Mas não devemos pensar que nos outorga algum mérito especial perante Deus, porque são apenas sinais exteriores que demonstram nossa crença interior e a nossa confiança. O foco de nossa fé ele deve ser apenas Jesus Cristo, né? Nosso foco deve ser Jesus e a sua obra salvadora, não nossos atos, né? Porque lá no versículo de número 16, o apóstolo Paulo ele explica sobre isso. O versículo de número 16 diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. O que o apóstolo Paulo quis falar sobre essa fé? Né? Porque Paulo ele explicou, queridos, que Abraão, né, se tornou agradável a Deus apenas pela fé. Antes mesmo de saber sobre rituais que se tornariam tão importantes para o povo judeu. Porque nós somos salvos hoje, nos dias de hoje, pela nossa fé, nada mais. Você não precisa ser circuncidado, não. Não é por amar a Deus e fazer o bem que somos salvos. A fé e o amor, ou a fé e as boas obras, elas não podem nos salvar. Somos salvos somente pela fé em Cristo e pela confiança de que Ele perdoa todos os nossos pecados
né? Por isso, a promessa de que Deus fez ao próprio Abraão, ele dizia que o patriarca seria pai de muitas nações, como está escrito lá no versículo de número 17, e que o mundo inteiro ele seria abençoado através dele. E tal promessa, querido, se cumpriu em Jesus Cristo, que também era descendente de Abraão. E o mundo inteiro ele foi abençoado por intermédio dele, né? Porque Abraão, ele nunca duvidou, como está escrito no versículo de número 21, né? Ele nunca duvidou de que Deus cumpriria a sua promessa. A vida do patriarca, ela foi marcada por erros, querido. Pecados, enganos, assim como por sabedoria e bondade. Mas ele consistentemente confiava em Deus. Sua fé, ela se fortaleceu à medida que ele enfrentou obstáculos. A vida de Abraão, ele foi um exemplo vivo de fé em ação. Se tivesse confiado apenas em seus recursos para conquistar Canaã e fundar uma nação, ele não teria conseguido, ele teria desistido. Mas Abraão, ele buscou a Deus, obedeceu-lhe e esperou que ele cumprisse a sua palavra, né? E no versículo de número 25, né? Capítulo 4, versículo de número 25, nós vamos aprender que o qual, por nossos pecados, Jesus foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E aqui ele explica que uma mudança, ela acontece quando aceitamos Jesus Cristo. Uma grande mudança ela ocorre quando aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque nós lhe oferecemos nossos pecados. Nós oferecemos a Jesus nossos pecados. E Ele os perdoa. Ele perdoa e nos torna justos diante de Deus. Porque, queridos, nada podemos fazer, como o apóstolo Paulo bem está enfatizando aqui para os romanos, nada podemos fazer para alcançar a salvação. Porque somente por intermédio de Cristo nós podemos nos tornar justos diante de Deus. Porque Jesus, ele morreu na cruz por mim, por você. E que excelente troca para nós, Jesus ter ido para a cruz por nossos pecados, mas infelizmente muitos ainda preferem desistir dessa dádiva e continuar caminhando no pecado. Isso, que a gente procura aqui através da escola bíblica, através das lições bíblicas, através do evangelismo, mostrar para a pessoa que ela está vivendo uma vida de engano. Porque nós perguntamos, viver no pecado é fácil, viver sem fé também é fácil. Mas e quando partirmos? Para onde nossos pecados irão nos levar? E a nossa falta de fé? Se não confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, para onde iremos? Se só Ele tem palavras de vida eterna. E no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que na justificação pela fé, nós temos direito à justificação pela fé e teremos também paz com Deus por conta, da nossa fé. E ele começa assim o capítulo de número 5, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória. Versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, querido. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, desse versículo de número 1 ao 11, o apóstolo Paulo está falando sobre essa reconciliação, sobre o grande amor de Jesus. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, nos comentários, capítulo de número 5, do versículo 1, ele diz que após aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós temos paz com Deus, O que é muito diferente, querido, de termos sentimentos pacíficos, como a calma, a tranquilidade. Até vamos encontrar isso em pessoas. Mas ter paz com Deus significa estar reconciliado com Ele. Não existir mais hostilidade entre nós e o nosso Pai. Porque nenhum pecado ele vai poder bloquear esse nosso relacionamento com Ele. Porque só é possível ter paz com Deus porque Jesus Cristo, Ele pagou o preço, querido. Ele pagou o preço por nossos pecados ao morrer naquela cruz. E esses versículos, eles introduzem uma seção que contém alguns conceitos difíceis, Para entendermos esses 4 outros capítulos, será necessário ter em mente que a dupla realidade da vida cristã, queridos. Por um lado, estamos completos em Cristo, A nossa aceitação por parte de Deus, ela está garantida. Por outro, estamos crescendo em Cristo, estamos nos tornando, cada vez mais semelhantes a Ele. E nós desfrutamos da posição de reis, querido, de reis e sacerdotes, mas também nós temos os deveres de escravo. Isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui nos versículos de 1 ao 5. Nós temos direitos, como reis e sacerdotes, mas também temos deveres de escravo. Nós sentimos tanto a presença de Cristo, como também sentimos a pressão dos nossos pecados. E nós gozamos da paz por estarmos
somente reconciliados com Deus, mas ainda enfrentamos problemas cotidianos, que muitas vezes, amados, eles nos ajudam a crescer também. Lembrando os dois lados da vida cristã, né? Não devemos nunca desanimar, porque as tentações virão, os problemas virão, pois aprendemos a depender somente, né, do único poder disponível para nós, o que vem de Cristo e o que vive em nós que aceitamos Jesus, que é o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, queridos, ele afirmou que como crentes em Jesus, nós estamos em uma posição altamente privilegiada. Deus não só nos declara inocentes, como nos conduz para perto dele. Ao invés de sermos inimigos, tornamo-nos seus amigos, ou melhor, seus filhos. Lê comigo o capítulo 5, versículo 2. Diz assim, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Né? Isso que o apóstolo Paulo comenta aqui nesse versículo, né? Nesse versículo de número 5, 2, né? Estamos numa posição altamente privilegiada. Agora nós somos filhos de Deus, né? Nós não somos mais outra coisa senão seus filhos. E para os cristãos do primeiro século, querido, sofrer era a regra, não a exceção. O apóstolo Paulo, ele disse que devemos superar o sofrimento para sermos aprovados. Não por homens, mas por Deus. Porque isso significa que experimentaremos dificuldades que nos farão crescer. Devemos sim nos alegrar no sofrimento. Não por gostarmos da dor, né? Ou por negarmos, né, seu drama. Não, mas porque sabemos que Deus usa as dificuldades da vida e os ataques de Satanás para edificar o nosso caráter. Os problemas, né, eles vão ser resolvidos, porque os problemas com que nos defrontamos inesperadamente, eles desenvolvem, né, nossa perseverança, que por sua vez fortalece nosso caráter, aprofunda a nossa confiança em Deus e nos proporciona maior confiança sobre o futuro. Se você pensa que de alguma forma a sua paciência ela é testada diariamente, agradeça a Deus, né? Por esta grande oportunidade de crescimento, né? E lide com as circunstâncias, queridos, usando o poder do Senhor, tá? Porque os três membros da Trindade, amados, eles estão envolvidos na salvação. O Pai nos amou tanto que enviou seu Filho para preencher a lacuna existente entre nós e Ele. Olha que benção. O Pai e o Filho, eles enviaram o Espírito Santo para encher nossa vida de amor e capacitar-nos a viver, né, pelo seu poder. Com todo esse amor, né, cuidadoso, nada mais nos resta a não ser servir a Deus completamente, querido. O que você tem feito para servir a Deus? Versículo de número
6 vai dizer, olha o que diz o versículo de número 6, capítulo 5, versículo de número 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, né? Então, nesse versículo de número 6, o apóstolo Paulo estava dizendo que nós éramos fracos e indefesos, porque de nossa parte, nada podíamos fazer para nos salvar. Alguém teria de vir e resgatar-nos. Cristo veio, mas veio no momento exato da história e de acordo com o cronograma de Deus, né? Não foi de forma aleatória, foi de acordo com o cronograma de Deus. 420 anos se passaram sem que Deus falasse com a humanidade. Aí Deus vem e envia Jesus, né? E de acordo com esse cronograma de Deus, ele controlou todos os fatos, os momentos e os métodos, né? Todos os acontecimentos que envolveram, né, o nascimento e a morte de Jesus. E a frase, sendo nós ainda pecadores, é impressionante. É impressionante. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, por esses pecadores, né? Não porque fôssemos suficientemente bons, não, mas porque Ele nos amava. Quando você se sentir inseguro, querido, a respeito desse grande amor de Deus, lembre-se de que Ele o amou antes mesmo que você o procurasse. Como eu sinto esse amor do Senhor na minha vida, querido? Quando eu era bastante pecador, o Senhor já me amava. Olha que coisa linda. Porque o amor que levou Cristo a morrer por nós é o mesmo que enviou o Espírito Santo para viver em nós e guiar-nos todos, né, os dias de nossa vida. Ele que nos guia, né? E o poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que nos salva. E esta, né, é uma verdade, querido. É uma verdade. Está à nossa disposição em todo o nosso cotidiano. Ao começar que uma vida com Cristo, né, nós tenhamos a certeza de ter uma reserva de poder e amor para usar todos os dias quando tiver de enfrentar desafios e provações. Nós temos esse grande amor de Cristo, querido. E é necessário apenas orar para obter o amor e o poder de Deus em nossas vidas. O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem concedido? Né? Assim já dizia o salmista Davi. Isso ali, ó, que Deus requer. Orar, glorificar o seu nome, porque Deus é santo, querido. Deus é santo. Ele não pode ser associado ao pecado. Se nós ainda estamos na prática do pecado, devemos nos afastar dele. Porque todas as pessoas, todos nós somos pecadores, portanto, estamos separados dele. E além disso, todo pecado, ele merece uma punição, porque o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo, ele está reforçando para os romanos esse entendimento, né? Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 11, né? Ele fala sobre isso.
né? E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E nesse capítulo 11, né? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus é santo, querido. Deus é santo. Não pode jamais ser associado ao pecado. Entretanto, em vez de nos castigar, né, com a merecida morte, por seu salário do pecado, Cristo assumiu nossos pecados e recebeu nosso castigo ao morrer na cruz. Desde então, nós podemos nos regozijar em Deus. E é pela fé, querido, pela fé na obra de Jesus Cristo. Por isso, nós aproximamos-nos de Deus como seus amigos, não mais como seus inimigos. E continua o capítulo de número 12 em diante, né? Ele vai dizer, por um homem vieram o pecado e a morte. E também por um homem também veio a graça. Isso nós vamos entender um pouquinho aqui, né? O porquê o apóstolo Paulo ter feito a menção lá do tempo de Adão, quando Adão pecou, né? E depois veio Jesus e nos redimiu dos pecados. O véu se rasgou e agora nós tínhamos de novo plena comunhão com Deus de novo, né? Então ele menciona aqui no capítulo de número 5, versículo 12 em diante, que diz assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse mais onde o pecado abundou. Superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo quer falar sobre isso? Sobre pecar, esse tipo de pecado, né? Sobre o que podemos declarar, né?
o pecado de Adão, que ele cometeu há milhares de anos atrás. Como podemos ser declarados culpados por uma falta de Adão? Né? Já que ele cometeu isso há muitos anos, querido. E nós estamos sendo culpados até hoje, né? Porque muitos acreditam que não é justo, né? Deus nos julgar por causa desse pecado cometido por Adão. No entanto, cada um de nós confirma a herança, né, que recebeu de Adão, com os erros cotidianos, né? Nós temos a mesma natureza pecaminosa de Adão e nós estamos sempre inclinados, né, a nos rebelar contra Deus, mas nós seremos julgados pelo mal que cometemos. Como pecadores, não precisamos de justiça, mas sim de misericórdia, amados. Precisamos de misericórdia, porque o apóstolo Paulo, ele asseverou que obedecer à lei não traz a salvação. Também afirmou que transgredi-la não é o que leva o homem à morte. Ela é o resultado tanto do pecado de Adão como de nossos pecados, mesmo que estes sejam muito diferentes do dele. E o apóstolo Paulo, queridos, ele lembrou aqui nesses versículos 13 e 14, né? Ele nos lembra aqui de que por milhares de anos a lei ela ainda não havia sido dada e mesmo assim as pessoas morriam. A lei veio depois para ajudar as pessoas a entender a sua natureza pecaminosa e para mostrar também, né, que eram graves as ofensas do homem e para fazer com que ele se voltasse para Deus, a fim de alcançar a sua misericórdia e o seu perdão. A morte, querido, a morte era real na época de Moisés. E ela continua até hoje, né? E o pecado, ele representa uma profunda discrepância entre o que somos e aquilo que fomos criados, né? Porque a lei, ela aponta os nossos erros, né? E a lei, ela coloca sobre nossos ombros toda a responsabilidade de pagarmos por eles, né? E a lei, ela não oferece qualquer remédio, uma vez que somos considerados culpados e condenados pelos nossos pecados. Nós devemos buscar a Jesus Cristo, a fim de alcançarmos cura, querido. E Adão, né? Ele foi muito diferente de Cristo. Assim como Adão é o representante da humanidade terrena, Cristo é o representante de uma humanidade nova e espiritual. Mencionado lá no versículo 14. Vamos ler o versículo 14? No entanto, a morte, ela reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, né? Então, o que ele fala nesse versículo 14? Adão foi muito diferente de Cristo, querido, né? Adão era somente representante da humanidade terrena. E o Cristo, Jesus, ele veio como representante de uma nova humanidade, né? Agora espiritual. E todos nós somos descendentes da família de Adão. Essa hereditariedade, ela nos garante, sabe o quê? Morte. Todos nós colhemos os resultados do pecado de Adão. Herdamos sua culpa, sua natureza pecaminosa e a punição de Deus. Entretanto, por causa de Jesus, podemos trocar o castigo pelo perdão
Cristo, ele nos oferece a oportunidade de nascer novamente em sua família espiritual, o que nos garante misericórdia, né? Nos garante a misericórdia, o perdão e também a vida eterna. Mas se não aceitarmos Cristo, o que tem para nossas vidas? Recebemos a morte, porque é uma herança de Adão. Mas se buscarmos a Deus pela fé e nós receberemos vida por intermédio de Cristo. Qual família você quer pertencer? De Adão? De Cristo, né? Porque temos uma promessa maravilhosa, queridos. Temos uma promessa para aqueles que amam a Cristo. Nós podemos triunfar sobre o poder do pecado. Podemos triunfar. E as ameaças da morte pelo poder de Jesus Cristo. Porque temos privilégios, queridos, por conhecermos a Jesus. Porque como pecadores, fomos separados de Deus. Vemos sua lei como uma escada a ser galgada para que cheguemos a Ele. Talvez você tenha tentado subir por essa escada e muitas vezes até caiu. Logo após ter avançado 1 ou 2 degraus, ou quem sabe, né? A simples altura da escada tenha parecido tão assustadora que você nem tentou subir por essa escada. Seja qual for o caso, que alívio você deve ter sentido, né? Ao ver Jesus de braços abertos, oferecendo para elevá-lo acima da escada da lei e conduzi-lo diretamente a Deus. Quando Jesus nos leva à presença de Deus, você está livre para obedecer ao Pai por amor, querido. Não por necessidade, porque é pelo poder de Deus, não pelo nosso próprio poder. Nós sabemos que se tropeçar, não cairemos, mas seremos resgatados e amparados pelo bondoso braço de Cristo, querido. E o versículo 20, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus, querido, favor imerecido. Não merecíamos nada, éramos pecadores, mas hoje, mesmo que venhamos a tropeçar, devemos olhar, ver aonde caímos e voltarmos para o braço de Jesus. Porque para onde iremos? Se só Jesus tem salvação, só Jesus tem as palavras de vida eterna, se só com Jesus podemos ser salvos. Isso que o apóstolo Paulo está aqui esclarecendo para os irmãos que estavam em Roma, para aqueles cristãos, e que, apesar de ter sido escrito há 2000 anos, aproximadamente, ainda serve como uma leitura bem atual, principalmente o livro de Romanos, né, que é um ensinamento, pode ser considerado como um evangelho, porque aqui ele nos ensina sobre Jesus, sobre fé, como nos reconciliarmos com Deus,
né? E o que temos, o que o crente precisa conhecer nessa carta aos Romanos, porque essa carta é bem interessante, porque ela nos ensina em que acreditar e também como nós devemos nos comportar. E esta foi a aula de número 11, onde falamos sobre esses dois capítulos, né? Capítulo 4, que é a justificação de Abraão pela fé, né? Onde o apóstolo Paulo introduziu esse conhecimento, né? Dizendo que Abraão foi justificado porque o povo judeu ele tinha com muito orgulho de ser chamado filhos, né, de Abraão. Então o apóstolo Paulo mostrou para aquele povo que a fé de Abraão que lhe salvou, né? E também que toda a humanidade ela foi justificada pela fé em Jesus Cristo e que hoje nós temos paz com Deus por conta, né, desta fé. E na próxima aula estaremos falando sobre a libertação que temos dos grilhões do pecado no capítulo de número 6. Que Deus te guarde, te abençoe, te proteja, que você tenha uma excelente noite, né, e um ótimo sono, em nome de Jesus. Amém.